Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem pessoal? Sejam todos muito bem-vindos à sua videoaula de número 26 aqui no curso BIM, através do site da Auto Criativo. Bom, chegamos então aqui nas aulas de escada, tem alguns assuntos bem legais, algumas coisas bem importantes para passar para vocês. Então, em um primeiro momento, nessa aula de número 26, eu vou começar a comentar com vocês o tipo da escada que a gente vai utilizar, como configurar o tipo da escada. Tem algumas opções bem importantes, como você vai definir a escada através de normas técnicas, por exemplo, colocando a altura exata de um espelho, que é aquela partezinha da frente de um degrau. Como que você coloca o tamanho da pisada, que é onde fica o piso da escada, a largura da escada. Ou seja, então em um primeiro momento, nessa aula 26, tem muita coisa importante para passar para vocês, como a aplicação e como o seu tipo e como editar o tipo da escada. Em um segundo momento, possivelmente na próxima aula, a gente já vai tratar de alguns modelos de escadas diferentes, escada em L, escada curva, escada, por exemplo, espiral. Ou seja, então existe uma infinidade muito grande de tipos, de modelos de escadas, então realmente a gente deixa para a próxima aula. E aí depois, em um terceiro momento, a gente vai obviamente aplicar então uma escada bem bonita e bem bacana então aqui no nosso projeto, tá? Como são muitas explicações, pessoal, muitos assuntos, então por favor eu peço para você que tenha aí um pouquinho de cautela, tá? Se você ficar na dúvida, pausa o vídeo, vai lá no seu programa Revit, faz devagarzinho, vai analisando todas as possibilidades, porque não daria também para mim explicar tudo, tá pessoal? Porque tem muitos tipos de escadas e existe uma variação muito grande de acontecimentos, vamos dizer assim, na hora que você estiver mudando aqui o editar tipo, tá? Então, em cima do que eu falar aqui para vocês, eu tenho certeza que depois vocês vão conseguir criar, não tenho dúvida nenhuma, de belíssimos modelos de escada, tá? Então, tenha um pouquinho de cautela, pausa o vídeo, faça no seu programa. Se fica um pouquinho de dúvida, volta o vídeo, reveja, e eu tenho certeza que você vai criar aí, como eu comentei, belíssimas escadas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, para começar a iniciar, é boa. Assim, para começar a criar escadas, pessoal, é importante que vocês comecem a fazer no nível que você já quer constituir, tá? Preferencialmente, faça dessa forma. Não use 3D nem perspectiva. Então, nós vamos lá. Vou clicar aqui em planta baixa do térreo. E eu estou utilizando o tema da aula 26 inicial. A aula de hoje é basicamente explicativa, a gente não vai fazer nada, então, no nosso projeto. Deixa ele aqui um pouquinho de ladinho para a gente começar então com as explicações, tá bom? Então estou no nível que eu quero iniciar a escada. Para iniciar a criação de escadas, eu venho aqui na aba arquitetura e eu tenho um painel aqui chamado circulação. Dentro de circulação eu tenho a opção de criar guarda-corpo. Esses guarda-corpos aqui, você pode fazer ele, por exemplo, em uma sacada, uma varanda, ou por exemplo um mezanino, ou até mesmo aplicar em escadas, ou seja, o guarda-corpo é um elemento à parte, tá? Ou famílias à parte, que você depois consegue aplicar. Depois vai ter uma aula específica somente falando sobre esse elemento. Depois aqui embaixo nós temos a opção de rampa, também vai ter uma aula bem específica falando sobre rampas. E no nosso caso aqui nós temos a escada. Se você é usuário de Revit já há algum tempo, você vai observar que em versões anteriores a 2019, o Revit ele tinha a opção aqui de dois tipos de escada. Tinha escada tipo componente e tinha escada tipo por croquis. Na verdade, essa opção aqui ainda é a mesma, não mudou nada. A única diferença é que quando você clica aqui no comando, ele te dá a opção para você já pegar uma opção e ele já te dá alguns modelos pré-definidos, tá? Que na verdade é uma escada de componente. Ou você pode vir aqui e desenhar por croquis, onde você literalmente desenha um modelo de escada diferente. Então, não mudou muita coisa, tá? Basicamente é o mesmo conceito, eles apenas reuniram as ferramentas em um único local, tá bom? Então vamos lá, vou fechar aqui. Quando eu quero pegar o comando, eu venho então, clico aqui no comando escada, tá? Olha só, o nosso projeto está aqui do lado, eu estou no nível térreo. Quando eu vou começar a desenhar uma escada, pessoal, eu tenho que primeiramente observar onde eu quero iniciar essa escada e onde eu quero finalizar. Então eu venho aqui no painel de propriedades. Obviamente eu seleciono a escada que eu quero. Quando você clica aqui, você vai observar que o Revit ele vai te oferecer algumas opções. Escada monolítica
que é basicamente aquele tipo de escada, né, feita de um concretão. Você tem aqui, ó, já um com tamanhos pré-definidos de espelhos e pisadas, industrial e montagem, essa desativada e essa privada, tá? Então você tem aqui vários tipos de escada. Para exemplificar aqui para vocês no vídeo de hoje, pessoal, vou colocar essa aqui privada, tá bom? Ou seja, então estou no nível que eu quero, eu tenho que observar aqui de imediato, então, onde eu quero iniciar, ó, observem que aparece aqui, ó, nível base. Então, ó, eu venho aqui e marco onde eu quero que ela inicie, eu quero que ela comece, então, no pavimento térreo. Eu tenho a opção ó, aqui ó, de deslocamento, por exemplo, se meu piso tem 10 centímetros acima do nível base, então eu venho aqui e coloco o valor 10, tá? Então, a escada vai começar exatamente no acabamento que você tem do seu piso. No nosso caso, aqui o nosso projeto, ó, o piso tem 20, né? Ó. Então, quando a gente for fazer a nossa escada aqui, a nossa escada obrigatoriamente terá um deslocamento da base de 20 centímetros. Legal? Depois nós temos então onde ela vai terminar. No nosso caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, que ela termine no pavimento superior. Opa, então eu já dei uma informação para o Revit que a minha escada tem esse tamanho. Ela começa no piso acabado do térreo e finaliza no piso acabado do superior. Isso é inevitável, então é o tamanho total da escada. Quando você dá essa informação para o Revit, pessoal, aqui embaixo ó, ele já vai te mostrar os valores que você tem ó, de degraus, tá? Por exemplo, tá o valor 15 aqui, ó, número desejados de espelhos, ou seja, o total realmente de degraus. Tá o valor 15. Automaticamente, quando você coloca esse valor, ele já faz um cálculo aqui ó, e mostra a altura real do espelho. Observe que você não consegue alterar o valor de espelho. Tá? Você pode até mudar a profundidade do piso, por exemplo, colocar um piso aqui de 25, tá? Mas o espelho você não consegue. Por quê? Você está com um valor fixo aqui. Ó. Você tem uma altura já da escada pré-determinada, de um andar até o outro. E aqui você também tem o número de degraus. Ou seja, observem que aparece aqui uma altura de 20 centímetros, quase 21 centímetros de altura de espelho. E a gente sabe que através das normas técnicas existe um valor mínimo e máximo para que uma escada fique realmente confortável. Uma escada boa, ela fica girando aí algo em torno, né? Uma escada convencional de residência, ela fica girando em torno da casa dos 17 centímetros e meio, tá? Escadas acima de 18,5 já fica um degrau muito alto e escadas abaixo de 16,5 já fica um degrauzinho muito baixo, tá? Então, aqui ó, você vai alterando esse valor. Por exemplo, eu vou colocar aqui 16. Tá? Quando eu clico em 16, observem, olha só, diminuiu. Opa, então já é um valor mais agradável. Vou aumentar um degrau a mais, vou colocar 17. Olha lá, 18. Vou colocar mais um degrau. Olha só, quando eu coloquei 18 degraus aqui, ó, ficou na casa dos 17 e uns quebradinhos. Opa, é uma escada bem confortável, tá? Isso daqui é apenas uma regrinha para que vocês entendam, tá? Para que você consiga atingir um valor legal na norma, tá? Obviamente que dá para você alterar esse valor aqui, ó, de espelho através aqui do editar tipo, tá bom? Eu já mostro para vocês aí depois na sequência, tá bom? Então, mas vindo por aqui, você já consegue ter uma boa base do que você precisa de pisada e do que você precisa, então, de espelho, obviamente precisando aumentar a quantidade de degraus, tá bom? Então vamos lá, minha escada está selecionada, geralmente quando eu pego o comando ele vem aqui por padrão no executar e eu vou começar com um estilo reto, tá bom? Olha só, eu vou clicar, quando eu der um clique eu estou clicando onde, pessoal? No nível térreo, tá? No pavimento térreo. E observem aqui, pessoal, que a minha escada, ela vai se apresentando aqui no meu mouse e observem aqui embaixo que tem uma frase escrita, ó, 6 criados, ou seja, 6 degraus criados, e está faltando 12, tá? Então, o que significa? Que eu tenho que finalizar a minha escada até aqui em cima, tá? Essa escada está com uma largura de 2 metros aqui, tá, pessoal? Vou mudar para 1, que eu acho que é o padrão que está aí, o de vocês, tá? Isso. Olha lá. Então, muito simples. Eu vou olhando conforme eu vou subindo com o mouse, tá? Eu comecei na parte de baixo e estou indo para cima, tá? E aí está faltando ali a quantidade de degraus. Ó, falta 3, falta 2, falta 1, não falta nada. Eu clico, a escada é constituída. E observem que a seta ficou aqui, ó, realmente daqui para cá, significa que ela está subindo nesse sentido. Tá bom? Antes de você finalizar o comando, ela aparece totalmente
inteira. Mas na hora que você confirma, o Revit faz a separação aqui, ó, mostrando, tá, a escada. A parte de baixo é a escada e a parte de cima, obviamente, é a escada, mas é apenas linhas de projeções. Por quê, pessoal? Por causa da nossa faixa da vista. Vocês se lembram que as nossas paredes elas são desenhadas, né, geralmente a 1,20 m ou 1,5 m para baixo. Então, isso também acontece, obviamente, nas escadas. E aí o Revit ele cria aqui, ó, esse zigue-zague, né, que é essa linha de ruptura, realmente informando, ó, daqui para baixo você tem a escada, daqui para cima você não consegue ver, mas eu vou deixar as linhas de projeção aí para você, tá bom? É basicamente isso. Então, se você vir aqui, ó, na faixa da vista, aqui, ó, faixa da vista, se você alterar esse valor, ó, tá 1,50 m, se eu colocar, por exemplo, 1,20 m, aí no caso esse zigue-zague vai ficar um pouquinho mais para baixo. Olha lá, tá? Então aqui você vê literalmente o que você tem da faixa da vista. Então vou colocar aqui 1,5 m como estava anteriormente, aplicar OK. Muito bem. Então vamos lá, vou continuar fazendo mais alguns modelos aqui do lado. É importante que vocês entendam o seguinte, pessoal. Quando eu cliquei no comando escala, aliás, perdão, no comando escada e criei a minha escada, ele criou uma escada. Se eu vir aqui, por exemplo, e ficar criando várias escadas, ó, vou criar uma aqui, não finalizei o comando, tá? E aí eu vou clicar aqui de novo, vou fazer uma outra escada, tá? Então eu posso criar várias escadas. O que vai acontecer, pessoal? O Revit vai entender que essas duas escadas é um conjunto único de escadas. E essa daqui não. Olha só, eu vou confirmar, tá? Ele dá um pequeno errinho aqui porque ele entende que você ainda tá... É uma escada única, tá? Então tome um pouquinho de cuidado nesse sentido, ó. Tanto é que essa daqui ficou totalmente separada. Se você der um pulinho lá no 3D, olha só o que aconteceu. Olha lá. A escada que eu fiz aqui, ó, essa primeira, ela começou lá embaixo, no térreo, tá, ó, e foi e finalizou aqui em cima. Como eu fiz lá vários cliques, ele entendeu que essa escada aqui, ó, é continuação dessa, e essa então está mais alta. Olha lá, ó, tá lá já no outro andar, tá bom? Então é importante vocês entenderem esse conceito. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Então vamos lá, criar uma escada. Pego aqui o comando. Então, ó, vou clicar aqui, clicar aqui. Essa daqui, ó, eu quero que comece então no pavimento térreo, finalize no pavimento superior. Aqui eu vou colocar um valor maior de degraus, né? 18, acho que tinha ficado um valor legal aqui para nós. E aqui embaixo, pessoal, ó, número inicial de espelho, ó, olha só. Observem que ele já te dá a opção 1 aqui, ó, tá bom? Ou seja, isso daqui vai te ajudar na hora que você precisar de anotações depois, tá? Então, o primeiro degrau aqui, ó, esse de cima já vai ser o 1, tá? Se você alterar esses valores, ele já começa numa sequência um pouquinho diferente, tá bom? Aqui, ó, você pode colocar uma imagem, comentários, marca e assim por diante. Tá? O importante, pessoal, em um primeiro momento, na hora que você for criar a escada, então é observar qual o nível que você está inserindo, colocar aqui em propriedades o posicionamento correto e depois, obviamente, olhar o que você tem aqui na barra de opções. Primeiramente, ó, esta opção, quando você está em executar no estilo reto, ele te dá a opção aqui, ó, linha de localização. Vocês observem aqui, ó, que está com o centro. Então, quando eu clico na tela, a minha escada é feita exatamente pelo centro. Ó. Olha lá, eu vou até o centro e finalizo. Tudo bem? Vou apertar o Ctrl Z. Vou clicar aqui novamente e clicar aqui. Mas eu tenho a possibilidade de, por exemplo, começar o clique na minha lateral. Então, eu venho aqui e coloco, por exemplo, lance esquerdo. De repente você tem uma parede aqui, né, um pilar ou algo nesse sentido que vai servir como uma referência. Então quando você coloca esquerdo, quando você clica, a sua escada começa para a direita. E observem que ela ficou aqui, ó, do lado. O meu clique está bem aqui, ó, entre a escada e esse elementinho do lado aqui, ó, que na verdade não é um guarda-corpo, é um banzo, tá? Apenas um acabamentinho que a gente tem, ou de madeira ou de concreto do lado da escada, tá? Então começou aqui. Se eu quiser exatamente bem na lateral, do outro lado, então eu pego esta outra opção aqui, ó. Eu venho aqui, ó, suporte externo esquerdo. Então quando eu clicar, ó, o meu clique ficou exatamente bem aqui no finalzinho
E tanto o banzo como toda a escada fica literalmente para a direita. Olha lá. E aí eu finalizo a escada dessa forma. Então, deixa eu apertar o Ctrl Z novamente. Quando eu pego esta opção aqui, ó, eu posso então mudar o posicionamento do clique, tá? Para efeito didático, eu vou continuar aqui mostrando pelo centro para vocês, tá? As informações que eu coloquei aqui no painelzinho de propriedades, elas ainda permanecem. Eu também tenho a possibilidade de fazer um deslocamento. Essa opção aqui, pessoal, acredito que ela vai ser útil para vocês quando vocês tiverem, por exemplo, uma referência. Tipo assim, minha escada começa a 1,20 m de distância de um pilar ou de uma outra parede. Então, se você colocar aqui, ó, 1,20 m, ó, 1,2, o seu clique vai sair aqui, ó, no centro, porque você colocou o centro, mas ele já vai sair, então, deslocado 1,20 m para o lado. Olha lá. Então, quando você clica, ela já fica para o lado. No caso, valores positivos, pessoal, a escada sai para a esquerda. Se você colocar aqui, ó, valores negativos, ela sai para a direita. Olha lá. Ela fica do outro lado. Essa linha tracejada que você está olhando aqui, ó, é o centro da escada. Mas aí o Revit jogou ela 1,20 m para o lado. Tá bom? E aí você vem, ó, e finaliza o comando. Tudo bem? Vou apertar o Ctrl Z para voltar. Continuar aqui, ó. Executar e reto. Vou colocar aqui 0, tá? Porque eu quero que realmente ela comece no centro aqui, ó. E que o clique fique também no centro. E depois eu tenho a largura real da escada. No caso, a nossa escada aqui, ó, ela começa daqui para cá, ó. Ela tem 1 metro. Mas eu quero, por exemplo, uma escada de 1,80 m. Então eu coloco aqui 1,80 m. Quando eu fizer a minha escada, ó, vocês vão observar que já é uma escada bem mais larga. Olha lá. Então eu estou mudando esta largura aqui, ó. Tá bom? Ctrl Z de novo. Clico aqui, clico aqui. E aí depois, ó, eu tenho aqui, ó, segmento de conexão automático. Quando eu marco essa opção, pessoal, significa que eu posso criar escada com patamares interligados. Por exemplo, olha só. Vou colocar aqui ela começando no térreo, né, superior, tudo certinho, como eu já expliquei para vocês. E tá com 18 degraus, né? Certinho, tá? Então eu vou colocar ela aqui, por exemplo, 1,5 m, tá? Observem só, essa opção aqui, ó, estando habilitada, eu posso fazer assim, ó. Eu posso começar a minha escada, deixa eu fazer aqui no mesmo alinhamento dessa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui certinho, ó. Isso. E aí vocês vão observar, ó, que ele mostra então aquela opção que eu mostrei para vocês, olha lá, 5 criados e faltam 13. Mas eu poderia dizer, por exemplo, que quando eu chegar aqui, ó, no 8º degrau, esse degrau seja um descanso ou um patamar. Então eu clico, observem que a escada ainda continua. Ela foi feita aqui, mas você ainda está com o comando ativo. E aí eu quero dizer que o meu patamar está um pouquinho mais para cá. Então, ó, olha só, eu pauso o mouse aqui, trago essa linha tracejada, o Revit vai me dar uma cota provisória. Então eu quero dizer que o meu descanso, ou esse patamar, vai ter também 1,80 m. Então eu vou levando aqui, ó, no caso ele puxou para o outro lado, tá? Vou colocar até 1,30 m, apenas para mostrar para vocês. E aí eu clico. Quando eu continuo aqui, ó, observem que a escada ela continua mostrando a informação. Olha lá, faltam 5, faltam 2, e aí eu clico aqui. E aí o Revit cria, ó, então uma escada com um descanso, com um patamar. Quando você for lá no 3D, olha lá o que a gente tem. Essa primeira aqui, ó, tá reta, né, que foi a que a gente fez. E essa daqui, ó, ela está com esse descanso, tá bom? Vamos voltar aqui para o pavimento térreo. E aí a escada é feita dessa forma. Diferentemente, pessoal, deixa eu apertar o Ctrl Z. Ctrl Z de novo. Aqui, ó. Diferentemente, se eu pegar esta opção aqui, ó, e desmarcar, a escada já quebra o segmento automático, tá? Então, ó, por exemplo, eu clico, cheguei até aqui, eu quero um descanso. Aí eu clico e vou continuar para cá. Quando eu terminar a minha escada aqui, ó, observem que o Revit não fez a ligação, ó, ele não criou o patamar, então ele separou, tá bom? Então é para isso que serve aquela opção aqui de não conectado, tá? Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, clico aqui. Por padrão, geralmente a gente deixa esta opção ligada para realmente criar a escada aí com um descanso e realmente com o patamar, tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, vocês vindo aqui, ó, nessa opção executar,
você tem a opção aqui ó, de reto, e aí você tem todas essas opções aqui que eu comentei com vocês, e o ajuste também aqui nas propriedades, tá? Isso que você aprendeu até agora, pessoal, serve também para estes outros modelos, ó, para o espiral, para esse outro tipo aqui, ó, com extremidades, em L e em U. Possivelmente na próxima aula eu mostro para vocês estas outras opções, mas o conceito do que você já viu aqui é exatamente as mesmas coisas, né, para esses outros modelos, porque você vai precisar de uma altura inicial, uma altura final, quantidade de degraus, espelhos e assim por diante, tá? Então o conceito é basicamente o mesmo, tá bom? Agora, por exemplo, se você quiser criar uma escada praticamente do zero, então você quer criar realmente um modelo específico de uma escada em L ou um tipo de escada zigue-zague, ou começa reto, mas vira no ângulo de 45, aí no caso você tem que optar pela opção croquis, tá bom? Que eu vou explicar agora para vocês. Bom, então pessoal, vamos clicar aqui ó, agora no estilo por croquis, tá? Então eu clico. Bom, esse estilo de escada, pessoal, ele é bem interessante porque na verdade você consegue praticamente fazer qualquer tipo ou qualquer modelo de escada, por mais complexas, né, por mais complexa que ela venha a ser. Por exemplo, pode ser que na parte de baixo dela ela seja mais larga e depois ela vá afinando, pode ser que ela seja meia lua, né, um pouco curvada, ou pode ser que você faça ela também em zigue-zague, ou U, ou em L, não importa. Com essa ferramenta aqui também de croquis, você tem uma infinidade muito grande, né, e possibilidades para criar e desenvolver essas escadas. Bom, agora para criar ela, você precisa seguir algumas regrinhas importantes. Você primeiro precisa obedecer essas 3 sequências aqui, ó. O limite, os espelhos e depois o caminho da escada. O limite, pessoal, é exatamente o desenho da sua escada. Você vai fazer através de linhas verdes. Você pode utilizar todas as ferramentas que você tem aqui ó, de desenho para fazer, né, como eu comentei, o modelo que você quiser. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui e pego o limite. Lembre-se, pessoal, sempre quando vocês forem fazer o limite, é as laterais da escada, não importa o modelo, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos fazer aqui um estilo mais ou menos em zigue-zague. Então, o que eu faço? Eu vou desenhando ela, obviamente, com as medidas que eu tenho, tá? No projeto, tudo certinho. Então, eu vou fazer ela assim, ó. Um estilo quebrado para cá e um pedacinho para cá, tá? E aí, obviamente, que eu tenho que vir aqui, ó, e fazer o outro lado. Então, eu desenhei uma lateral da escada, olhando de cima. E aí, eu vou fazer o outro lado aqui, ó. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui, assim, tá? Tô fazendo um pouquinho no olhômetro, tá, pessoal? Vou clicar aqui. E esse trecho aqui, ó, vai ser, então, considerado aí nosso patamar, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou finalizar aqui, ó, tá? Então, toda vez que você for fazer o desenho da sua escada, você obrigatoriamente tem que desenhar os dois lados com o comando limite. Não esqueça desse detalhe, tá? Não precisa fechar aqui o conjunto, tá, pessoal? Somente realmente as laterais. Tudo bem? Depois que você faz isso, agora sim você vem para o comando de fazer espelhos, né? Então você vai desenhar cada degrau. Esta opção de fazer a escada com croquis, além, obviamente, de ela te dar essa liberdade de você fazer o desenho que você quer, você tem a liberdade com os tamanhos de pisos, tá? Os espelhos, na verdade, na hora que você pega o comando espelho, você tem aqui, ó, uma pré-definição do tamanho do espelho, ó, a altura real do espelho. Se você vir no editar tipo, você pode até ajustar, tá? Por exemplo, ó, vem aqui no editar tipo, aí eu tenho aqui, ó, espelhos, ó, tá vendo, ó? Eu tenho um valor aqui, espessura, aqui no caso é a espessura, tá? Não é a altura dele ainda em si. Porque depende, obviamente, do modelo que você está pegando. Deixa eu só cancelar aqui, pessoal. Vou voltar tudo de novo, não tem problema. Porque eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero pegar a escada aqui, ó, antes de clicar, eu vou selecionar o estilo que eu quero. Então, eu vou pegar uma monolítica, tá? Ó, pego monolítica, agora sim, venho no croquis, então ela já vem, ó, com o estilo monolítico, tá? E essa daqui vem com uma altura de espelho já um pouquinho mais legal, tá? Então, eu vou pegar aqui o comando limite, tá? Vou refazer aqui rapidinho, fazer até um pouquinho mais para cá, ó, para que vocês vejam o exemplo, tá? Então, eu faço uma lateral e depois eu faço a outra lateral do limite, tá bom? Mostro para o Revit aqui, trago a linha tracejada, na hora que der uma travadinha, eu clico, tá lá feitinho. Então, agora sim, eu vou pegar os espelhos
E os meus espelhos já tem esse padrão aqui, ó. Tá bom? Que é o que vem naquele estilo monolítico lá. Muito bem. Então, o que eu vou fazendo? Observem aqui que está a frase, ó, 0 criados de degrau, 18 faltando. Então, eu vou ligando aqui, ó. Agora a linha ela é preta. Observem que ele vai marcando aqui, ó, falta 17. Tudo bem? Se você tiver um valor exato, por exemplo, uma pisada de 25, o que você faz? Você vem aqui, ó, no deslocamento e já coloca, ó, 25, tá? E aí você vai clicar na mesma linha que você fez embaixo, ó, porque aí a linha já vai sair em cima, ó, com 25, tá bom? Aí você clica, dá um ESC e aí continua aqui de novo, ó, em cima da que você já fez, para ela sair em cima, olha lá. Então, cada pisada que você fizer vai ter 25 entre uma e outra. Aperta o ESC e aí você vai clicando para que todas as pisadas tenham exatamente o mesmo tamanho. E aí o Revit vai marcando aqui, ó, a quantidade de degraus que falta. Ah, mas se eu não quiser fazer aqui um degrau de 25, eu quero agora fazer um maior. Então eu venho, tiro o deslocamento, coloco 0 mesmo, e aí eu quero que aqui seja maior um pouquinho. Então ele te dá essa liberdade, tá? Não é muito comum, não é muito certo de fazer, mas e no caso aqui dá para você utilizar dessa forma. Então todo esse trecho aqui vai ser o patamar. Então você vai continuar o próximo degrau aqui, ó. Observe que está 13. Então quando eu fizer a linha aqui, ó, ele já vai pular para 12, ó. Olha lá embaixo, tá? Então ele entendeu que esse patamar é um degrau, tá bom? Vou voltar aqui, ó, por exemplo, para o 25 de novo e vou continuar aqui, ó. Clico no de baixo, ESC. Clico no de baixo, clico, ESC. Clico aqui, ESC, e a gente vai fazendo todos os degraus até chegar o total de 0, que é o total que você marcou da altura da sua escada, tá bom? É importante você realmente olhar aqui embaixo para fazer todos, ó, faltam 7. Se você quiser copiar, você pode, deixa eu só voltar aqui, ó, você pode copiar assim, ó, seleciono todos, comando CP, clico aqui, ó, ele já dá o restante lá, ó. Ó, faltam 3, então você pode pegar aqui, comando copiar, clico aqui, ó, ele vai te dando as informações e você vai olhando aqui, ó. Deixa eu tirar esse último para ver se vai dar certo, ó. Isso, falta 1, então eu tenho que fazer exatamente a cópia aqui, ó. Copiar, colo aqui, ó, tá? E aí essa linha, obviamente que eu tenho que vir e acertar aqui, senão o Revit não vai deixar você fazer e finalizar o comando, ó. Tem que ficar dessa forma, tá, pessoal? A lateral da escada feita com o comando limite e os degraus aqui, ó, feito com o comando espelhos da cor preta. Agora, pessoal, nós vamos vir aqui no caminho, tá? Clicamos no comando caminho e sempre, tá, pessoal? O comando caminho você pega pelo centro da escada, ó. E aí você vai mostrar por onde essa escada vai percorrer, tá? Então eu vou chegar mais ou menos até aqui, vou chegar aqui até a metade desse outro, tá bom? E aí eu trago para cá, ó, tá? Então o Revit ele precisa, para criar uma escada desse tipo, ele precisa dessas 3 informações: os limites na lateral, os degraus com a cor preta e o caminho passando pelo centro. Feito isso, você vem aqui e confirma. Na verdade, a opção criar croquis é mais uma das ferramentas que já está aqui dentro do painelzinho de componentes, tá? Agora sim, você vem e confirma aqui, ó, a escada, tá? Aí o Revit vai fazer toda a escada do jeito que você desenhou lá, ó, direitinho, tá? Se você der um pulinho no 3D, ó, olha lá a escada, que legal. Então ela veio, teve um lance, ó, depois ela teve um patamar e depois ela continuou para cá, ó. Tá bom? Acontece alguns pequenos errinhos aqui com relação a esse tipo, porque não era o esperado para esse tipo aqui, ó, de guarda-corpo, tá? Eu explico na sequência para vocês. Por ela ser monolítica, eu vou pegar aqui o guarda-corpo, deletar, ó, e deletar, tá, ó. Então ele dá esses pequenos errinhos aqui, ó, porque a gente não ajustou lá perfeitamente as distâncias entre os degraus, tá? Então eu vou voltar aqui, ó, no térreo e vou deixar aqui mais uma vez de exemplo. Tá, então esse tipo aqui, ó, observem que ele deu um pequeno errinho aqui, porque ele entendeu que tinha um pedaço mais alto do que o outro. Geralmente, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de escada feita por croquis, pessoal, a gente obviamente vai fazer tudo certinho. Os degraus com as mesmas distâncias, tudo certinho, tá? Aí não tem erro nenhum. Por exemplo, ó, eu peguei aqui o comando limite, vou fazer um retângulo. Então, através do comando retângulo, eu faço a escada aqui, ó, do tamanho que eu quero.
Obviamente que essa linha de cima eu não preciso, deleto. Essa de baixo também não preciso, deleto. Aí sim eu venho com os comandos de espelho e vou fazendo aqui, ó, deslocamentos, tá? O primeiro, obviamente, a gente deixa bem certinho. E aqui o outro eu vou colocar, por exemplo, 28, ó. Tá? Então todos que eu fizer, os próximos que eu fizer aqui, ó, já sairão todos lá em cima, ó. Tá? Muito bem, olha só, fiz aqui o total, né? Chegou no finalzinho, o último degrau. Fecho aqui, ó, o limite. E aí eu venho então no caminho e faço aqui o caminho, ó. Pego exatamente no meio, até o meio, confirmo novamente. Olha lá, a escada perfeita, certinho, tá? Quando você olhar no seu 3D, ó, você vai ver que a escada está perfeita lá, ó, inserida, ó. Olha que legal. Tá? No caso, ela ficou invertida, pessoal, aqui, ó, porque foi o posicionamento que eu fiz o comando lá, o retângulo, tá? Por exemplo, ó, vou voltar aqui para o térreo. Quando eu clico nela, ela estava aqui, ó, pavimento térreo, tá? E aí ela foi para o pavimento superior. Só que aí ela ficou invertida porque na hora que eu usei o comando de desenho, tá? Possivelmente eu comecei de cima para baixo, aí o Revit já deu essa interpretação, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Bom, aí, né, como eu comentei, você pode fazer vários modelos. Ó, olha só, pego aqui por croquis. Então, suponhamos que eu queira fazer esse lado dessa forma. Ah, mas aí do outro lado aqui eu quero diferente. Então, eu posso fazer uma escada assim, ó, totalmente irregular, tá? E aí depois eu venho fazendo os espelhos, ó. Então, o que vai acontecer? É uma escada que ela é larga embaixo e é menor em cima, ó. Tá bom? Então, você pode ir fazendo isso, ó. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Vocês vão ver que a escada também fica muito legal dessa forma, ó. Tá faltando 10, vou ter que fazer bem estreitinho aqui, senão não vai dar, tá? Como eu comentei, tá, pessoal? É apenas exemplo para vocês. As pisadas, obviamente, tem que ser todas certinhas, né? Senão fica um degrau muito maior que o outro, ó. Vamos ver quantos faltam aqui. Faltam 3, então deixa eu fazer mais 3 aqui para cima, ó. Aqui, através dos próprios tracejados, ó, você já encontra o restante da escada, ó. Isso. Depois pode pegar através do grip, ajustar para cá. Através do grip, ajustar para cá, tá? Comando caminho. Você vai pegar, obviamente, daqui, ó. Chegar até lá em cima, ó. Tá bom? Confirma. Confirma novamente. Vamos ver o que aconteceu. Possivelmente vai dar um bugzinho aqui, porque tem muito degrau um diferente do outro, né? Mas ele acabou aceitando tranquilo. A gente vai lá no 3D, ó. Olha que legal. Então tem uma escada aqui que começou larga, né? E finalizou estreita. E vocês vão ver, ó, que realmente as pisadas, ó, estão diferentes conforme, né, o que eu fiz lá no desenho. Bom, fazendo isso, então, você tem uma infinidade, né, e possibilidades aí de escadas muito interessantes, ó. Vou clicar aqui em croquis. Então, você pode fazer escada curva, olha só, assim, ó, em arco, um arco um pouquinho mais aberto, um outro um pouquinho mais fechado, olha só, assim, pode ser assim, depende, tá? Então, fazendo dessa forma, seguindo a regrinha, fazendo os limites aqui, ó, na lateral, tá? E depois os espelhos certinho, qualquer modelo vai dar certo, tá? Vou fechar aqui. E vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Vou fazer uma escada, por exemplo, em U. Aí eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, ó. Eu pego aqui o comando, tá? O comando limite. Vou fazer ela em U ao contrário, ó. Daqui. Vou vir para cá e para cá, tá? Para ela ser em U, pessoal, usando aqui como croquis, eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que fazer o guarda-corpo aqui no centro, ó. Olha só, tem que ser dessa forma, tá? Aí sim, ó, você vem com os espelhos aqui, ó. Aí você vem fazendo os espelhos bonitinho, eu vou colocar, por exemplo, aqui 25, para ficar legal. Aqui no caso tem que ser ao contrário, tá? Deixa eu clicar daqui para cá. Opa, deixa eu apertar o ESC, senão ele não vai entender, né? Deixa eu colocar aqui 25 de novo. E aí eu vou clicando aqui, ó. Aí ele já vai ficando ali embaixo. Clico ESC uma vez, clico aqui. Tá?
Fica uma escada bem grande, ó. E aí é aquilo, né, pessoal? Se aqui na parte da curva você deixar sem nenhum degrau, o que vai acontecer? Ele vai entender que é um patamar, ó, tá? Ou se você quiser também, você pode fazer assim, ó, para eliminar degraus, tá? Ó, por exemplo, ó, coloco aqui 0, ó. Por exemplo, eu venho aqui, interligo aqui, ó. Então aqui é um degrau, aqui é um outro degrau. Posso fazer aqui, por exemplo, 1, ó, e ele vai registrando, ó, faltando 8. Se você fizer mais um aqui, ó, vai ficar faltando 7, tá? E aí depois você pode fazer o restante aqui, ó. Tá? Então você pode fazer aí uma infinidade de possibilidades através desta opção. Opa, deixa eu pegar aqui direitinho, pontilhadinho. Ele tá pegando no ponto, no triângulo. Deixa eu colocar 25, pessoal. Porque senão vai dar erro aqui, ó. Vou colocar 25, né? Que eu tô usando. Agora sim, da esquerda para a direita. Isso. Agora sim eu posso pôr 0 aqui. Agora sim, através do tracejadinho, tá? Poderia ter excluído ali a opção de precisão, mas a gente já faz aqui rapidinho, né? É apenas para exemplificar para vocês. Vamos ver quantos faltam. Ó, falta 1, então tem que continuar aqui, ó. Tá, vou colocar aqui, ó, 25. Opa, chegar mais pertinho. É, ele tá saltando, então deixa eu colocar aqui no valor exato. Tá, 25. Tem que chegar até o final, tá, pessoal? Senão o Revit realmente não aceita. Tem que ser até o último degrau. Aí sim, depois você vem e ajusta o limite aqui, ó, tá bom? Deixa o limite bem ajustadinho. Agora sim, o caminho que vai definir, ó. Pego do centro, venho até aqui, clico daqui para cá e clico daqui para cá, ó. Tá bom? Confirmo. Tá lá a escada, confirmo novamente, ó. Uma escadona, ó. Aqui vai ficar a parte de baixo e desse lado vai ficar a parte de cima. Deixa o Revit pensar, porque tem possivelmente guarda-corpo, uma parte mais complexa. Ele dá um pequeno errinho aqui, informando a extremidade, mas não tem problema, você vai ver que a escada tá certinha lá, ó. Tá, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu orbitar para pegar ela de frente aqui, ó. Como tem muitos objetos na tela, acaba o Orbit ficando um pouquinho bagunçado. Olha lá. Então a escada começou aqui certinho, ó. Aqui eu tenho um degrau. Aí eu já salto para outro, já tem outro, aqui tem outro. E aí ela vem, ó, e vai subindo para cá. Olha lá, pessoal, que legal. Bacana, né? Deixa eu colocar aqui na vista superior um pouquinho. Vou girar. E vou deletar essas escadas aqui. Bom, pessoal, vocês puderam ver na aula de hoje, ó. Deixa eu colocar aqui pavimento térreo novamente. Então que a gente tem a possibilidade de criar escadas, né? Pegando aqui, ó, o comando escada. Eu posso pegar ela fazendo a opção reta e eu posso usar o croquis. Legal, tá? Então, eu até comentei com vocês no começo do vídeo que eu ia falar um pouquinho sobre o editar tipo. Então já deixo para a próxima aula, vou começar já no início da aula a falar sobre o editar tipo. E aí depois eu venho e comento com vocês esses outros estilos aqui já pré-definidos. Legal? Para nossa aula não ficar muito extensa e para que também você não confunda aí um pouco as ideias, legal? Então não tem muito segredo. Pegou o estilo aqui, ó, executar, você pode usar o reto. Ela vai ser obviamente uma escada reta, legal? Dependendo do estilo que você quiser, você pode pôr descansos e patamares, ou se você quiser também, você pode utilizar através de croquis. Legal? Através do croquis você tem uma liberdade muito maior para desenhar vários estilos e tipos de escadas variadas, tá? Então fica aí para a próxima aula. Eu vou falar sobre o editar tipo. Dentro do editar tipo você tem várias possibilidades de fazer o ajuste também nas escadas. E também, além disso, você tem as ferramentas aqui, ó, para fazer outros modelos diferentes, ó, como espiral, tá? Aqui, ó, no estilo espiral metade, em L, em U, existem várias outras possibilidades e eu vou mostrando aí para vocês direitinho, tá? Também existe um procedimento bem legal que eu fiquei devendo para vocês para falar aqui sobre o espelho. Existe a possibilidade também de você entrar na fórmula e ajustar a fórmula para que ela se adeque às normas técnicas e também à regra de Blundell, que é o que determina cálculos de escadas. E eu explico aí para vocês na próxima aula, tá bom? Pessoal, então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. E, como sempre eu falo, né, pessoal? Permaneçam-se firmes no propósito de vocês
e aguardo vocês então aí, firmes e fortes. Tchau, tchau, pessoal!